Continuando. Se quiser mais conteúdos assim, inscreva-se no meu canal e compartilhe com um amigo. Também pode dar uma força inscrevendo-se no canal vizinho Star Black Lancha. Meu nome é Ellen Silva, aprovada em 15 concursos entre estaduais e municipais e quero ajudar a você passar no concurso do CNU. Formada em licenciatura em Pedagogia e Psicopedagogia. Hermes da Fonseca foi o 8º presidente do Brasil, governando de 1910 a 1914. Ele era um militar e político brasileiro que assumiu a presidência após vencer as eleições. Durante seu mandato, Hermes da Fonseca enfrentou desafios políticos e sociais, além de questões econômicas. Sua gestão foi marcada por medidas para modernizar o país e promover o desenvolvimento, mas também por episódios de instabilidade e conflitos internos. Hermes da Fonseca era um militar de carreira e alcançou a patente de Marechal do Exército Brasileiro. A patente de Marechal é uma das mais altas patentes militares, conferida a oficiais com grande experiência e liderança nas Forças Armadas. Hermes da Fonseca foi um dos militares mais proeminentes de sua época e sua ascensão à patente de Marechal reflete sua trajetória e importância no contexto militar brasileiro. Durante o mandato de Hermes da Fonseca como presidente do Brasil, a moeda oficial do país continuou sendo R$1.000. Durante o mandato de Hermes da Fonseca como presidente do Brasil, houve relatos e acusações de corrupção e irregularidades em seu governo. Hermes da Fonseca enfrentou críticas por questões relacionadas à administração pública e ao uso indevido de recursos durante sua gestão. As acusações de corrupção contribuíram para a instabilidade política e para a insatisfação popular durante seu mandato. A presidência de Hermes da Fonseca foi marcada por controvérsias e desafios, incluindo episódios de corrupção que afetaram sua imagem e seu governo. Durante o mandato de Hermes da Fonseca como presidente do Brasil, algumas das obras e ações realizadas incluíram: 1. Modernização e expansão da infraestrutura ferroviária, visando melhorar o transporte de mercadorias e pessoas pelo país. 2. Investimentos em obras de saneamento básico e saúde pública, com o objetivo de combater doenças e melhorar as condições de vida da população. 3. Estímulo à industrialização e ao desenvolvimento econômico, com políticas que visavam impulsionar o crescimento do setor produtivo. 4. Fortalecimento das instituições públicas e promoção de medidas para garantir a estabilidade econômica do país. 5. Incentivo à educação e à cultura, com a criação de escolas e a promoção de iniciativas para a formação da população. Essas são algumas das obras e ações realizadas durante o governo de Hermes da Fonseca, que buscaram promover o progresso e o desenvolvimento do Brasil naquela época. Venceslau Braz foi o 9º presidente do Brasil, governando de 1914 a 1918. Ele foi o último presidente do período conhecido como República Velha. Durante seu mandato, o Brasil enfrentou desafios relacionados à Primeira Guerra Mundial e a questões internas, como a Revolta da Chibata e a Guerra do Contestado. Venceslau Braz foi um presidente que buscou manter a estabilidade política do país em um momento de turbulência internacional e de conflitos internos. Venceslau Braz foi o 9º presidente do Brasil, governando de 1914 a 1918. Ele foi o último presidente do período conhecido como República Velha. Durante seu mandato, o Brasil enfrentou desafios relacionados à Primeira Guerra Mundial e a questões internas, como a Revolta da Chibata e a Guerra do Contestado. Venceslau Braz foi um presidente que buscou manter a estabilidade política do país em um momento de turbulência internacional e de conflitos internos. Durante o mandato de Venceslau Braz como presidente do Brasil, não há registros significativos de corrupção diretamente ligados a ele. Venceslau Braz foi um presidente que buscou manter a estabilidade política do país em um período marcado por desafios internos e externos. Sua gestão foi caracterizada por esforços para lidar com questões delicadas, como os conflitos sociais e as repercussões da Primeira Guerra Mundial, sem grandes escândalos de corrupção associados a ele. Durante o mandato de Venceslau Braz como presidente do Brasil, algumas das obras e ações realizadas incluíram: 1. Investimentos em infraestrutura como a expansão da rede ferroviária e melhorias nas estradas, visando facilitar o transporte de mercadorias e pessoas pelo país. 2. Incentivo à industrialização e ao desenvolvimento econômico com políticas que buscavam estimular o crescimento do setor produtivo e a diversificação da economia. 3. Medidas para promover a educação e a cultura, com a criação de escolas e a implementação de iniciativas para fortalecer o ensino no país. 4.
atenção à saúde pública e ao saneamento básico com a implementação de programas para combater doenças e melhorar as condições de vida da população. 5. Esforços para manter a estabilidade política e social do país em um período marcado por desafios internos e externos. Essas são algumas das obras e ações realizadas durante o governo de Venceslau Braz, que buscaram promover o progresso e o desenvolvimento do Brasil durante sua gestão presidencial. Delfim Moreira foi o 10º presidente do Brasil, tendo governado de 1918 a 1919. Ele assumiu a presidência após a renúncia de Venceslau Braz e foi o primeiro presidente civil eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Durante seu mandato, enfrentou desafios políticos e econômicos, incluindo a Revolução de 1920. Moreira faleceu em 1920, antes do término de seu mandato. A moeda que circulava no Brasil durante o mandato de Delfim Moreira como presidente, de 1918 a 1919, era o R$1.000. O R$1.000 era a unidade monetária do Brasil na época, antes da introdução do cruzeiro como moeda em 1942. Durante o mandato de Delfim Moreira como presidente do Brasil, a economia do país enfrentou desafios significativos. O período foi marcado por dificuldades econômicas, incluindo a repercussão da Primeira Guerra Mundial e seus impactos na economia brasileira. Além disso, houve instabilidade política e social, o que contribuiu para um cenário econômico desafiador. A situação econômica durante o governo de Delfim Moreira foi influenciada por diversos fatores, e a gestão econômica enfrentou dificuldades para lidar com as demandas e crises da época. Durante o mandato de Delfim Moreira como presidente do Brasil, algumas obras e projetos foram realizados, embora o período tenha sido curto devido à sua morte prematura. Como presidente, ele teve um papel limitado na execução de grandes obras, porém, durante seu governo, foram desenvolvidas algumas iniciativas e projetos de infraestrutura em diferentes regiões do país. No entanto, devido à breve duração de seu mandato e às circunstâncias da época, não há grandes obras emblemáticas associadas diretamente a Delfim Moreira. A Revolução de 1920 foi um movimento armado que ocorreu no Brasil durante o governo de Delfim Moreira. A revolta teve início em 5 de julho de 1922, liderada por militares descontentes com a situação política e econômica do país. O movimento foi motivado por diversos fatores, incluindo insatisfação com a política do café com leite, que alternava a presidência entre São Paulo e Minas Gerais, e pela crise econômica e social da época. A Revolução de 1920 foi um dos eventos que marcaram o período da República Velha no Brasil e contribuiu para a instabilidade política da época. Apesar de ter sido reprimida pelo governo, a revolta teve impactos significativos na história do país, refletindo as tensões e conflitos políticos e sociais daquele período. Epitácio Pessoa foi um importante político brasileiro que exerceu diversos cargos públicos ao longo de sua carreira. Ele foi o 11º presidente do Brasil, governando de 1919 a 1922, sucedendo a Delfim Moreira. Pessoa também foi jurista, diplomata e professor, tendo contribuído. A eleição presidencial brasileira de 1919 foi a 9ª eleição presidencial e a 8ª eleição direta. Foi realizada em 13 de abril nos 20 estados da época. O pleito foi realizado porque o vencedor da eleição de 1918, Rodrigues Alves, faleceu de gripe espanhola antes mesmo de assumir o cargo, e assim, não houve eleição para vice, pois esse havia sido eleito em 1918, sendo Delfim Moreira. Os resultados foram divulgados em 10 de julho, significativamente para a política e o direito no Brasil. Durante seu mandato como presidente, Epitácio Pessoa enfrentou desafios políticos e econômicos, incluindo a Revolução de 1920. Ele também foi responsável por algumas medidas importantes durante seu governo, como a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Pessoa teve uma carreira política marcante e deixou um legado significativo na história do Brasil. Durante o mandato de Epitácio Pessoa como presidente do Brasil, a moeda em circulação era o R$1.000, que era a unidade monetária do país naquela época. O R$1.000 foi a moeda utilizada antes da introdução do cruzeiro como nova moeda em 1942. Durante a presidência de Epitácio Pessoa, o Brasil ainda enfrentava desafios econômicos e políticos, e a questão monetária era parte desse contexto. Durante o mandato de Epitácio Pessoa como presidente do Brasil, a economia do país enfrentou desafios significativos, especialmente após a Primeira Guerra Mundial. A economia brasileira passava por um período de transição e instabilidade,
com impactos da crise econômica global e da Revolução de 1920. Epitácio Pessoa buscou implementar medidas para lidar com os desafios econômicos da época, incluindo políticas para estimular a produção e o comércio, bem como para enfrentar a inflação e a instabilidade financeira. Apesar dos esforços, a situação econômica do Brasil durante seu governo permaneceu desafiadora, refletindo as complexidades do cenário nacional e internacional da época. Durante o mandato de Epitácio Pessoa como presidente do Brasil, algumas obras e projetos de infraestrutura foram realizados em diferentes regiões do país. No entanto, é importante ressaltar que o período de governo de Epitácio Pessoa foi marcado por desafios políticos e econômicos, o que pode ter impactado a realização de grandes obras. Apesar disso, durante seu governo, foram desenvolvidas iniciativas para melhorias em infraestrutura, como estradas, ferrovias e obras de saneamento básico em algumas regiões do Brasil. Epitácio Pessoa também deu continuidade a projetos iniciados por seus antecessores, contribuindo para o desenvolvimento e a modernização de algumas áreas do país. A eleição presidencial brasileira de 1919 foi a 9ª eleição presidencial e a 8ª eleição direta. Foi realizada em 13 de abril nos 20 estados da época. O pleito foi realizado porque o vencedor da eleição de 1918, Rodrigues Alves, faleceu de gripe espanhola antes mesmo de assumir o cargo, e assim, não houve eleição para vice, pois esse havia sido eleito em 1918, sendo Delfim Moreira. Os resultados foram divulgados em 10 de julho. Arthur Bernardes foi um importante político brasileiro que ocupou a presidência do Brasil de 1922 a 1926. Durante seu mandato como presidente, o país enfrentou diversos desafios, incluindo a Revolução de 1924, que foi um movimento armado contra o governo federal. Bernardes foi conhecido por implementar políticas de defesa e segurança nacional durante seu governo, além de promover medidas para fortalecer a economia e a infraestrutura do país. Arthur Bernardes também teve uma carreira política ativa antes e depois de sua presidência, sendo eleito deputado federal e senador em diferentes momentos. Sua gestão como presidente foi marcada por controvérsias e conflitos políticos, refletindo as tensões da época. Bernardes deixou um legado significativo na história política do Brasil. Durante o mandato de Arthur Bernardes como presidente do Brasil, a moeda em circulação era o R$1.000. Durante o mandato de Arthur Bernardes como presidente do Brasil, a economia do país passou por desafios significativos. O período foi marcado por instabilidade econômica e política, com a ocorrência de eventos como a Revolução de 1924, que impactaram a situação econômica do Brasil. Bernardes enfrentou dificuldades econômicas durante seu governo, incluindo inflação, desequilíbrios fiscais e instabilidade financeira. Ele implementou medidas para tentar estabilizar a economia e promover o desenvolvimento do país, mas enfrentou resistência e críticas de diversos setores da sociedade. Apesar dos esforços para lidar com os desafios econômicos da época, o governo de Arthur Bernardes foi marcado por turbulências e dificuldades, refletindo as complexidades do cenário nacional e internacional daquele período. Durante o mandato de Arthur Bernardes como presidente do Brasil, algumas obras e projetos de infraestrutura foram realizados em diferentes regiões do país. Apesar das dificuldades econômicas e políticas enfrentadas durante seu governo, houve esforços para promover melhorias em áreas como transportes, saneamento básico e eletrificação. Bernardes deu continuidade a projetos iniciados por seus antecessores e também implementou novas iniciativas para o desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Entre as obras realizadas durante seu mandato, destacam-se a construção e ampliação de estradas, ferrovias e obras de saneamento em algumas regiões do país. Apesar dos desafios enfrentados, o governo de Arthur Bernardes contribuiu para o avanço da infraestrutura nacional e deixou um legado em termos de desenvolvimento de obras públicas no Brasil. Washington Luiz foi um importante político brasileiro que exerceu a presidência do Brasil de 1926 a 1930. Durante seu mandato, o país enfrentou desafios políticos e econômicos, incluindo a crise econômica de 1929, que teve impactos significativos na economia brasileira. Washington Luiz foi o último presidente da República Velha e seu governo foi marcado por tensões políticas e sociais, que culminaram na Revolução de 1930, que resultou em sua deposição do cargo. Sua gestão foi influenciada por questões como a concentração de poder político nas mãos de poucos estados, o que contribuiu para o descontentamento e a insatisfação de diversos setores da sociedade.
Após ser deposto, Washington Luiz foi exilado e viveu parte de sua vida no exterior. Sua presidência e o fim da República Velha representaram um marco na história política do Brasil, dando início a uma nova fase no cenário político nacional. Durante o mandato de Washington Luiz como presidente do Brasil, a economia do país enfrentou desafios significativos, especialmente devido à crise econômica global de 1929, conhecida como a Grande Depressão. A crise teve impactos profundos na economia brasileira, afetando setores como o café, principal produto de exportação do país na época. Washington Luiz implementou medidas para tentar enfrentar a crise econômica, mas as dificuldades persistiram e contribuíram para a instabilidade política da época. A queda dos preços do café no mercado internacional e a redução da demanda externa foram fatores que afetaram a economia brasileira durante seu governo. A crise econômica e as dificuldades enfrentadas durante o mandato de Washington Luiz foram um dos fatores que contribuíram para a insatisfação popular e para o desfecho da Revolução de 1930, que resultou na sua deposição e no fim da República Velha. Durante o mandato de Washington Luiz como presidente do Brasil, a economia do país enfrentou desafios significativos, especialmente devido à crise econômica global de 1929, conhecida como a Grande Depressão. A crise teve impactos profundos na economia brasileira, afetando setores como o café, principal produto de exportação do país na época. Washington Luiz implementou medidas para tentar enfrentar a crise econômica, mas as dificuldades persistiram e contribuíram para a instabilidade política da época. A queda dos preços do café no mercado internacional e a redução da demanda externa foram fatores que afetaram a economia brasileira durante seu governo. A crise econômica e as dificuldades enfrentadas foram um dos fatores que contribuíram para a insatisfação popular e para o desfecho da Revolução de 1930, que resultou na sua deposição e no fim da República Velha. Júlio Prestes foi um importante político brasileiro que exerceu a presidência do Brasil por um curto período de tempo, de 1930 a 1930. Ele foi o último presidente eleito durante a República Velha, sendo eleito em uma eleição contestada que acabou sendo o estopim para a Revolução de 1930. Prestes foi presidente eleito, mas não chegou a assumir efetivamente o cargo devido à eclosão da Revolução de 1930, que resultou em sua deposição antes mesmo da posse. A revolução foi liderada por forças políticas insatisfeitas com o resultado das eleições e com o sistema político vigente, marcando o fim da República Velha e o início de uma nova era na política brasileira. Após a Revolução de 1930, Júlio Prestes afastou-se da vida política e dedicou-se a atividades privadas. Sua breve presidência e a deposição antes mesmo de assumir o cargo representaram um momento crucial na história política do Brasil. Lembrando, se quiser mais conteúdos assim, inscreva-se no meu canal e compartilhe com um amigo. Também pode dar uma força inscrevendo-se no canal vizinho Star Black Lancha. Meu nome é Ellen Silva, aprovada em 15 concursos entre estaduais e municipais, e quero ajudar a você passar no concurso do CNU. Formada em licenciatura em Pedagogia e Psicopedagogia. Breve falarei sobre a Segunda República e suas revoluções. Coloque o fone e bons estudos!